E aí, pessoal, vamos aqui com mais uma videoaula, tá? E agora vamos finalmente conseguir colocar os nossos projetos, né, utilizando o banco de dados. Eu fiz aqui uma telinha, tá? Bem simplesinha, que é a tela que a gente vai utilizar nesse projeto. Eu cliquei errado aqui. Esse projeto a gente vai fazer o seguinte: a gente vai criar um banco de dados em cima de uma imobiliária, né? Quem viu o nosso vídeo anterior, entendeu, né, que o banco de dados vai ser sobre uma imobiliária. E daí o que eu fiz aqui? Eu criei um novo projeto, tá, chamado Videoaula Banco. E aí eu fiz dois pacotes, um pacote chamado telas e um pacote chamado classes, que é onde eu vou então colocar ali as minhas telas e as minhas classes respectivamente, tá? A minha telinha eu já criei, essa daqui. No momento a gente não vai utilizá-la, tá? Por enquanto. Essa tela só estou mostrando para que vocês possam criar a de vocês aí. Por que a gente não vai utilizar essa tela agora? Porque essa aula vai ser apenas para preparação do banco de dados e deixar ele concluído bonitinho, né? Instalado para a gente poder finalmente conseguir utilizá-lo. Então, o que a gente vai fazer aqui, tá, pessoal? Primeiro passo é a gente criar a nossa conexão com o banco. E como é que a gente faz isso? Eu vou deixar aí na descrição para vocês fazerem download essa classe aqui chamada DB Connection, tá? Deixa eu colocar num lugarzinho mais escuro aqui para vocês verem. Essa classe DB Connection, tá? Essa é uma classe minha que eu criei para a gente poder conectar com o banco de dados. Então ela funciona tanto para o MySQL quanto para o SQLite. Então como é que eu vou botar essa classe no meu projeto? Eu só vou selecionar ela aqui e dar um Ctrl C, tá? Ou clicar com o botão direito e vir aqui em copiar. E aí, aqui no nosso projeto, no pacote classes, eu vou dar um Ctrl V. E ele já vem para cá bem certinho, tá? Vou abrir ela aqui. O que acontece? O que vai estar errado aí para vocês, tá? Aliás, errado. O que vocês vão abrir aí, tá? O que vai aparecer para vocês? Aqui na DB Connection, aqui eu consigo dar um zoomzinho, se eu não me engano. Aqui pro outro lado. Aqui. O que tem na DB Connection, tá, pessoal? Esse código comentado aqui é o código de conexão com o MySQL. Então, caso você esteja usando o MySQL, você vem aqui e descomenta esse código e comenta esse de baixo. Mas como a gente vai utilizar o SQLite, tá? O nosso código vai ser esse daqui, beleza? Então, a gente tem a string driver, tá? Que é onde está localizado o driver do nosso SQLite, que no caso é esse endereço aqui. E a gente tem a URL, que é a URL onde está o nosso banco, tá? Inclusive aqui tem que ser o nome do nosso banco de dados. Então, vou botar assim, imobiliária, tá? Imobiliária.s3db. Quem viu o vídeo anterior sabe que isso aqui é o nosso banco que nós criamos, tá? Imobiliária.s3db é a URL do nosso banco de dados. E aqui embaixo a gente tem o método que conecta, tá? Chamado OpenConnection. E esse método também tem uma linha que é para o MySQL, tá? Essa linha comentada aqui é a linha que a gente vai usar no caso do MySQL. Como a gente está utilizando o SQLite, a gente usa essa linha aqui, beleza? Temos também o Close Connection, tá? Que é para fechar a nossa conexão depois que mexermos. Temos um outro Close Connection, que além de fechar a conexão, também fecha o Prepare Statement, que é o nosso código de SQL, né? E temos outra que fecha o Connection, o Prepare Statement e o Result Set, que esse daqui a gente vai utilizar quando a gente for fechar o select, né, no caso, quando a gente fizer
consulta no banco. Certo, galerinha? Então, essa aqui é a nossa classe de conexão, ela já está no nosso projeto e o que é o importante, né? Ela está no nosso projetinho. Qual que é o nosso próximo passo, beleza? Ah, uma coisa muito importante para vocês, não esqueçam de aqui na primeira linha, ó, dessa classe de conexão, ele está botando esse package banco de dados, é o package onde ele estava, a minha classe estava. Então você vem aqui e troca para o package de vocês. Então no caso, o package onde a minha classe está atualmente é o classes, tá? Que é esse package aqui, certo? O nosso pacote, ok? Então tá feito o nosso DB Connection, certo? Próximo passo é botar a nossa biblioteca aqui. Então a gente precisa de uma biblioteca para poder utilizar essa conexão. Aonde que está essa biblioteca, tá? Naquele arquivo que eu disponibilizei na videoaula anterior, que eu também vou botar na descrição dessa, tá? No nossa pastinha da SQLite, a gente tem uma pasta chamada Drive. E esse arquivo é o arquivo que a gente necessita para poder fazer esse banco de dados funcionar, certo? Esse arquivinho aqui. Então, o que eu vou fazer para esse arquivo vir parar aqui? Aqui em biblioteca, eu vou clicar com o botão direito e vou colocar em adicionar jar ou pasta, tá? É esse nome aqui, adicionar jar. Então, quando eu clico nele, ele vai pedir para mim pesquisar onde é que está o meu arquivo, tá? Então, eu vou abrir aqui a minha pesquisa e vou vir em desktop. E aí, no meu desktop, eu vou achar a pastinha, que está aqui o SQLite Admin. Opa! Dentro da SQLite, o Drive. E aqui está o nosso jar que a gente precisa utilizar. Então, selecionei aquele carinha ali. Vou botar aqui em abrir. E ele já puxou esse jar direto para o nosso pacotezinho aqui, tá? Para a nossa biblioteca. O que eu vou fazer agora? O nosso último passo para que esse banco de dados fique pronto, tá? É inserir aquele banco de dados que nós criamos na aula anterior aqui dentro do nosso projeto. Como que eu vou fazer isso? Primeiramente, a gente não pode colar o nosso banco de dados aqui diretamente, tá? Então, eu vou pegar aquele arquivo de banco de dados que a gente fez, tá? Que está aqui no SQLite Admin, em Databases, onde a gente criou na aula anterior o Imobiliária. Eu vou copiar esse arquivo, tá? Dá um Ctrl+C ou clica com direito e copia. E aí, onde é que eu vou ir? Eu vou ir lá no meu Documentos, NetBeans Project, e vou procurar o Vídeo Aula Banco, que é a aula que eu estou fazendo agora. Então, esse aqui é a pasta onde está o meu projeto. É dentro dessa pasta que eu vou colocar o Imobiliária S3DB, certo? E agora, esse último passo foi concluído. Era apenas isso. Isso aqui vai fazer com que o nosso banco de dados seja carregado para cima e para baixo junto com o nosso projeto. Certo, pessoas? Então, era o último passo mesmo. Espero que vocês tenham gostado da videoaula. Já está tudo prontinho aqui para a gente prosseguir na próxima aula, né? Onde eu vou ensinar vocês a fazerem o CRUD, né? Create, o Select, o Update e o Delete. E por enquanto era só, pessoal. Até a próxima aula e tchau!